Salve, salve, oitavo ano, pessoal que está em casa. Hoje a gente vai gravar nossa última videoaula. Então quero agradecer a participação de vocês. Espero que vocês acompanhem aí de casa com a gente aqui da escola. E vamos começar agora aqui. Pode ir, Tobias. Luta contra o preconceito e a discriminação. Com o fim da escravatura, os recém-libertos foram abandonados à própria sorte. Nenhum projeto que promovesse a integração social da população negra foi aprovado ou sequer discutido pelo governo, nem mesmo a proposta de distribuir terras aos ex-cativos, como defendiam muitos abolicionistas, foi discutida. Após a abolição, permaneceram a desigualdade social e o preconceito étnico numa sociedade que se esforçava por excluir e marginalizar os negros. Um exemplo dessa exclusão foi no acesso à educação antes da abolição. A quase totalidade dos negros não tinha acesso a escolas nos primeiros anos. Após a Lei Áurea, as escolas continuaram praticamente inacessíveis à população negra. Isso dificultava seu ingresso no mercado de trabalho e impedia seus acesso à profissão que exigia escolaridade. Além disso, muitos afrodescendentes continuavam impedidos de participar da vida política, pois para ser eleitorar era preciso ser alfabetizado. Essa desigualdade de oportunidades ainda é sentida no Brasil nossos dias, embora em menor escala. Pesquisas recentes revelam que o desemprego é maior entre os negros do que entre os brancos. Os dados mostram ainda que os negros recebem salários inferiores ao dos brancos e são as principais vítimas da violência urbana, entre outros exemplos. Isso não significa que não tenha ocorrido mudanças. Pelo contrário, a mobilização da população afrodescendente em diferentes momentos possibilitou conquistas que contribuíram de maneira significante para diminuir a desigualdade entre brancos e negros no país. Apesar disso, a sociedade brasileira ainda não garante aos negros uma situação de igualdade étnica e social com os brancos. A comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, é uma forma de recuperar as antigas lutas de africanos e afrodescendentes no Brasil e de lembrar a importância de continuar a combater o preconceito e a discriminação contra a população negra. A Comuna de Paris, entre 1870 e 1871, época em que o governo brasileiro discutia a elaboração da Lei do Ventre Livre, a França e a Prússia, uma das regiões da atual Alemanha, travaram uma guerra que terminou com a derrota francesa. A derrota agitou os trabalhadores de Paris, onde foi proclamada a República. O nosso governo, controlado pela burguesia, tentou desarmar a Guarda Nacional, uma força armada que apoiava os trabalhadores. Em resposta, a Guarda Nacional atacou o hotel de Valle, onde funcionava a sede do governo. Os membros do governo fugiram para Versalhes e os trabalhadores assumiram o controle da capital. Em março de 1871, formou-se um governo de representantes dos operários e foi decretada a criação da Comuna de Paris. A Comuna era formada em sua maioria por líderes socialistas, coerentes com seus ideais de igualdade e justiça social. Eles decretaram uma série de medidas, como a igualdade civil entre mulheres e homens, o fim do trabalho noturno nas padarias, a reeducação da jornada de trabalho, entre outras.
Apesar dessas medidas, a Comuna não obteve o apoio da maioria da população francesa, composto principalmente de camponeses. Em maio, tropa do governo republicano de Versalhes ocuparam a capital revolucionária. Seguiu-se uma repressão na qual foram executados 20.000 revolucionários. Era o fim da Comuna de Paris, considerada pelos historiadores como a primeira experiência de governo operário da história. A Proclamação da República. Avenida Marshal Deodoro de Fonseca. Ruas Benjamin Constante Quintino Bocaiúva. Rui Barbosa. Você sabe quem foram as pessoas? Em sua cidade há um ou mais logradoras com algum desses nomes? Ou ainda com o nome de avenida ou praça da República? Calma. Essas pessoas tiveram um papel importante em um acontecimento que mudou a história do Brasil. No fim do século XIX, elas participaram de um movimento que pôs fim à monarquia e criou uma nova forma de governo no país, a República. Isso ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Como já vimos em outros capítulos, a monarquia é uma forma de governo na qual o governante é um rei ou rainha, ou imperador ou imperatriz. Esse cargo é geralmente hereditário, ou seja, passado de um dos pais para um dos filhos. E é também um cargo vitalício. O rei ou rainha só deixa o cargo quando morre, renuncia ao trono ou é deposto. Na República, as coisas são diferentes. O chefe do governo é um presidente ou presidenta, ou um ou uma primeira-ministra. Tanto quanto outros são eleitos para governar por muito tempo limitado, e não por todavia. No Brasil, o chefe do governo é um presidente eleito para ocupar o cargo durante 4 anos, com direito à reeleição por mais 4 anos. Nesse capítulo estudaremos a queda da monarquia e a instauração da República no Brasil. Veja a seguir na linha do tempo com destaques para o período imperial ou monárquico de nossa história. Período imperial, 1822 a 1889, Proclamação da República, 1889, Primeiro Reinado, 1822 e 1831, Regência, 1831 e 1840, Segundo Reinado, 1840 a 1889, Independência do Brasil, 1822, Confederação do Equador, 1824, Lei de Terras, 1850, Início da Guerra do Paraguai, 1864, Lei Áurea, 1888. Alegoria de uma crise. A alegoria reproduzida a seguir foi publicada pela Revista Ilustrada do Rio de Janeiro, em novembro de 1889. Um dia depois da proclamação da República no Brasil, seu autor Pereira Neto representou nela alguns personagens e situações ligadas ao acontecimento. Ao publicá-la, a intenção dos editores da revista era prestar homenagem ao que chamaram de heróis no dia 15 de novembro de 1869. Observe a imagem abaixo. O que você vê nela? Em primeiro plano, uma mulher empunha com a mão esquerda em um escudo e a bandeira do Brasil. Com a direita segura uma espada. Ela veste uma roupa semelhante à dos antigos romanos e tem na cabeça uma espécie de gorro, calças, sandálias e aos seus pés espalham-se camélias. Um pouco à sua frente... ela está certa. Um pouco à sua frente, o homem se ajoelha.
Ele veste uma casaca, peça de roupa geralmente usada por homens ricos, pertencentes à elite. Segura nas mãos uma almofada sobre a qual há uma coroa, símbolo da monarquia. É isso aí, pessoal. Paramos por aqui. Quero agradecer vocês aqui da sala e vocês aí de casa. Um abraço para vocês. Fui.